Fala turma, beleza? Bora trocar um papo sobre frequência. Que tipo de frequência você está emitindo, hein? Já parou para pensar sobre isso? Muita gente tem dúvida sobre frequência, eu acredito que é algo muito importante, né? É uma das coisas principais e que se você não tem esse tipo de conhecimento, você precisa ter, tá? E até porque muitos padrões, comportamentos que você tem diz muito sobre que tipo de frequência você está exercendo, beleza? O que é a frequência? A frequência, a ciência diz que tudo é frequência. A luz tem frequência, o sol tem frequência, as ondas sonoras têm frequência. Você já parou para perceber que cada rádio, né, ela tem a sua frequência e para você conectar com aquela rádio, você precisa estar na mesma frequência que ela. Então, ou seja, tudo é frequência. Então a gente sabe que a frequência ela existe. Porém, quando se trata de pessoas, como que a gente sabe que tipo de frequência aquela pessoa tem? Como a gente sabe que tipo de energia aquela pessoa possui, né? Você já deve ter ouvido falar daquela frase que diz: "Nossa, eu cheguei nesse ambiente, esse ambiente tem uma energia muito top. Nossa, aquela pessoa ali tem uma energia negativa. Nossa, aquela frequência daquela pessoa é muito foda." Então, ou seja, você já ouviu várias frases que diz sobre frequência, então é algo muito importante, é algo que realmente diz muito sobre a pessoa, mas que frequência você está emitindo, né? Vamos partir de um princípio. Todos os pensamentos que a gente remete, que a gente alimenta, vai emitir um som, uma frequência. E essa frequência vai fazer com que a sua percepção de mundo mude, né? Então acredito que tudo parte de um princípio, né, da frequência. A fé é uma frequência, o medo também é uma frequência. O medo, ele é a fé negativa em um lugar errado. Então, tudo é frequência, a fé é frequência. E quando se trata de frequência, a gente está falando de comportamentos, né? O pensamento que você alimenta, ele cresce. Então, esse pensamento que você alimenta diariamente vai fazer com que você tenha uma perspectiva diferente, gerando um comportamento e atraindo aquele resultado. Tem um exemplo que eu acho muito fera, que é o exemplo do carro, onde você deseja comprar aquele carro, você compra aquele carro top que você tanto quis e do nada você sai na rua, você vê vários carros igual aquele, igual ao seu, igual aquele carro que você deseja. E aí você para pensar, quer dizer que só foi você comprar ou só foi você querer comprar aquele carro que todo mundo passou a ter? Não, quer dizer que este carro já existia lá, porém o seu foco mudou. Antes o seu foco estava em outro lugar, agora o seu foco está neste objeto, está nesta frequência. Então automaticamente a sua percepção muda, o seu foco muda e você começa a emitir essa frequência, então faz com que você visualize com mais facilidade, né? Então, ou seja, tem pessoas que têm frequências negativas por conta do ambiente, por conta das pessoas que ela está, né, frequentemente próxima, né? Então existe até aquela frase: você é a média das 5 pessoas que você coloca do seu lado, e de fato, porque dependendo da frequência que aquela pessoa está, né, que aquele tipo de pessoas que você convive está, faz com que você também exerça o mesmo tipo de frequência, o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de pensamento e praticamente vai ter os mesmos resultados. Então, tem muita pessoa que quer mudar o hábito, porém não muda a frequência. Então, antes de você querer mudar o hábito, primeiro você precisa mudar a frequência. E para mudar a frequência, nada mais é do que você mudar os pensamentos que você repete, alimenta todos os dias, tá? Então, se você alimenta o medo, automaticamente você vai ter pensamentos negativos, frequência negativa e você não vai ter uma atitude para romper este medo. Vai paralisar. Então, sempre quando você estiver diante de um desafio, por você alimentar esse pensamento, gerando esse tipo de frequência, você sempre vai se paralisar, vai se sabotar. Então, você precisa mudar essa frequência. Olha para você ver como é interessantíssimo esse assunto, e frequência vai dizer muito sobre nós, o tipo de resultado que a gente vai ter, o tipo de pessoa que a gente vai se tornar. Então é algo interessantíssimo. Se você gosta desse assunto, se você entende desse assunto, comenta aí, né? É algo que eu estou aprendendo, é algo que eu acho interessantíssimo
E eu gosto de compartilhar, eu gosto de falar sobre esse assunto porque fala muito sobre nós, sobre as pessoas, sobre que tipo de comportamento que a gente tem e tipo de resultado que a gente vai ter no futuro.